A chuva caía sem pressa sobre a cidade de Ravensford, naquela noite de outono, e as ruas de paralelepípedo brilhavam sob a luz fraca dos lampiões, como se alguém tivesse derramado o ouro líquido sobre a miséria do mundo. Helena caminhava rente às paredes, com os ombros encolhidos e um chale fino demais para o frio que fazia. Seus sapatos estavam molhados por dentro, e cada passo produzia um som pequeno e triste, como se até seus passos pedissem desculpa por existir. Ela carregava uma cesta com pães que sobraram da padaria, onde trabalhava desde as 4 da manhã. Pães que ninguém quis, que endureceram antes de encontrar uma boca que os desejasse, assim como ela. Helena tinha 23 anos, mãos ásperas de farinha e queimaduras, olhos castanhos que já tinham desaprendido a brilhar e um rosto que as pessoas atravessavam com o olhar sem jamais parar para ver. Na padaria, o patrão a chamava de menina, embora soubesse seu nome. Os clientes raramente diziam obrigado. E quando a dona Matilde, esposa do padeiro, passava por ela no corredor, fazia questão de encostar o ombro com força, como se Helena ocupasse espaço demais naquele mundo. Ela morava em um quarto nos fundos de uma pensão que cheirava a mofo e solidão. Não tinha espelho, porque não queria se ver, não tinha cartas, porque ninguém escrevia. Não tinha retrato de família, porque sua mãe morreu quando ela tinha 9 anos e o pai desapareceu antes que ela aprendesse a pronunciar a palavra abandono. Helena foi criada por uma tia distante que repetia todos os dias, como quem recita uma oração amarga, que ela era um fardo, que ninguém ia querer uma menina sem dote, sem nome, sem beleza, que justificasse a pobreza. Helena aprendeu cedo a ocupar o menor espaço possível em qualquer lugar. Aprendeu a comer devagar para parecer que comia menos. Aprendeu a agradecer por coisas que ninguém deveria precisar agradecer, como ter um teto, como não ser mandada embora, como ser ignorada em vez de xingada. Naquela noite, ao dobrar a esquina da Rua dos Ferreiros, Helena ouviu um som que não combinava com a chuva nem com o silêncio. Um gemido, baixo, contido, como o de alguém que aprendeu a sentir dor sem fazer barulho. Ela parou. Seus olhos buscaram a origem do som e encontraram encostado contra a parede de um beco um homem. Estava vestido com roupas finas, mas rasgadas. O tecido escuro do casaco estava manchado de algo que, sob a luz fraca, parecia vinho, mas não era. Era sangue. Ele segurava o lado esquerdo do abdômen com as 2 mãos. E seus olhos, quando se ergueram para ela, tinham a cor de quem já começou a negociar com a morte. Helena deveria ter seguido em frente. Qualquer pessoa sensata teria feito isso. Uma mulher sozinha, à noite, diante de um homem desconhecido e ferido, em um beco escuro, a lógica do mundo dizia para correr. Mas Helena nunca pertenceu à lógica do mundo. Ela se abaixou, colocou a cesta no chão, e antes de dizer qualquer coisa, tirou o chale e pressionou contra o ferimento dele com a firmeza calma de quem já cuidou de dores sem nunca ter sido cuidada. Ele tentou falar, mas a voz saiu entrecortada. Você precisa ir embora. Eles vão voltar. Helena não perguntou quem. Não perguntou por quê. Apenas olhou para ele e disse com uma simplicidade que desarmava. Você está sangrando. Primeiro a gente resolve isso. Ele se chamava Alexander Voss, Duque de Ashmore. Um título que, naquela cidade, pesava como uma sentença. A família Voss carregava terras, nome e uma dívida de sangue com a família Hargrove. Uma rivalidade que atravessava gerações como uma doença hereditária que ninguém queria tratar. Alexander era o último dos Voss. Seus pais morreram em um incêndio que ele sempre soube não ter sido acidental. Seu irmão mais velho morreu em um duelo forjado. E agora, naquela noite, 3 homens armados a mando de Lord Hargrove haviam tentado encerrar de vez a linhagem, deixando-o para morrer em um beco como se ele fosse um cão sem coleira. Mas Alexander não morreu, porque uma mulher com mãos de padeira e coração de quem não tinha mais nada a perder decidiu que naquela noite alguém ia ser salvo. Helena o levou até sua pensão. Subiu as escadas com ele, apoiado em seu ombro, suportando um peso que ia muito além do corpo dele. Deitou-o na cama estreita que era tudo o que ela tinha. Ferveu água. Rasgou lençóis limpos para fazer bandagens e passou a noite inteira ao lado dele, trocando os curativos, umedecendo seus lábios com água e mantendo uma mão sobre a testa dele para medir a febre que ia e voltava como uma maré teimosa. Quando o sol nasceu, Alexandra abriu os olhos e viu o rosto de Helena pela primeira vez com clareza. Ela estava sentada no chão, encostada na parede, com olheiras profundas e o vestido manchado do sangue dele. Dormia com a cabeça inclinada para o lado, de um jeito desconfortável que só quem nunca teve conforto aceita com naturalidade. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para ela. Não porque fosse bela da forma como o mundo define beleza, mas porque havia algo nela que ele não via nas pessoas há anos. Ausência de cálculo, ausência de medo, uma bondade que não pedia nada em troca e que, por isso mesmo, era quase insuportável de receber. Quando Helena acordou, ele disse apenas:
Obrigado. E ela respondeu sem sorrir. Não precisa agradecer. Eu fiz porque alguém precisava fazer. Nos dias seguintes, Alexander se recuperou devagar. Helena continuava acordando antes do sol para trabalhar na padaria e voltava à noite com pães, sopa e o silêncio cuidadoso de quem não quer incomodar. Eles quase não conversavam. Não por falta de vontade, mas porque os dois pertenciam àquele tipo raro de gente que entende que nem toda presença precisa de palavras para ser sentida. Mas o mundo lá fora não parava. Os homens de Hargrove estavam procurando Alexander. A notícia de que ele sobrevivera se espalhava como veneno pelos salões da alta sociedade, e com ela veio um ultimato. Se o Duque de Ashmore não se apresentasse ao Conselho de Nobres dentro de 10 dias, com provas de que sua linhagem continuaria, ou seja, com uma esposa, as terras da família Voss seriam tomadas e entregues aos Hargrove por direito de sucessão interrompida. Era uma armadilha vestida de burocracia, uma sentença mascarada de tradição. Alexander sabia que não tinha aliados. Sabia que qualquer mulher nobre que aceitasse esse papel estaria assinando sua própria ameaça de morte. E sabia que, se não fizesse algo, tudo pelo que seus pais e seu irmão morreram desapareceria como cinza ao vento. Foi numa noite em que Helena trouxe chá de camomila e sentou ao lado dele em silêncio que Alexander falou. Sua voz era baixa, quase envergonhada, como se cada palavra fosse uma confissão que ele não queria fazer. Eu preciso te pedir algo. Algo que não tenho o direito de pedir. Algo que pode colocar você em perigo. Helena não respondeu. Apenas olhou para ele e esperou. Finja ser minha esposa, só por um dia. Só diante do conselho. Se eu não aparecer casado, eles tomam tudo. E se tomarem tudo, os homens que me fizeram isso vão terminar o que começaram. Ele engoliu seco. Se eu não fizer isso, vão me matar. E eu sei que não tenho nada para te oferecer. Sei que mal te conheço. Sei que estou pedindo para você entrar num mundo que vai te olhar de cima e te julgar antes de você abrir a boca. Mas eu não tenho mais ninguém. Houve um silêncio longo. Helena olhou para as próprias mãos. Mãos que amassavam pão, que limpavam feridas, que nunca foram seguradas por ninguém com ternura. E então ela fez algo que ninguém esperava, nem mesmo ela. Ela disse sim. Não porque fosse ingênua, não porque quisesse um título, um vestido bonito ou um lugar à mesa dos poderosos. Ela disse sim porque reconheceu naquele homem algo que conhecia bem demais. A solidão de quem está prestes a perder tudo e não tem uma única mão estendida no escuro. A preparação durou 1 semana. Alexander mandou fazer um vestido para ela. Simples, mas digno. Helena aprendeu a andar de forma diferente, não porque a forma como andava fosse errada, mas porque o mundo dos nobres exigia uma performance que ela nunca ensaiou. Ela aprendeu nomes, títulos, cumprimentos, mas não aprendeu a fingir. Não sabia e não queria. E foi exatamente isso que mudou tudo. No dia do conselho, quando Helena entrou ao lado de Alexander naquele salão imenso, com lustres de cristal e olhares que cortavam mais que facas, ela não tremeu. Não porque fosse corajosa, mas porque já tinha enfrentado coisas piores que o desprezo dos ricos, já tinha enfrentado a invisibilidade e descobriu naquela hora que ser olhada com desdém era quase um alívio depois de anos sem ser olhada de forma alguma. Lord Hargrove estava lá, alto, elegante, com um sorriso que parecia esculpido em mármore frio. Ele olhou para Helena como quem examina uma mancha no tapete. Então, esta é a duquesa? Disse com a voz carregada de ironia. Que encantadora surpresa! Os membros do conselho sussurraram. Alguns riram. Uma mulher coberta de joias inclinou-se para a vizinha e disse algo que Helena ouviu com perfeita clareza. Cheira a padaria. Helena sentiu o rosto arder. Sentiu o chão vacilar. Sentiu cada uma daquelas palavras como agulhas finas entrando nos lugares mais vulneráveis da alma. Mas não abaixou a cabeça. Olhou para frente com aquela dignidade silenciosa que só os que foram muito humilhados conhecem. A dignidade que não precisa de discurso porque é feita de algo mais resistente que palavras. Foi então que Hargrove fez sua jogada. Apresentou ao conselho documentos questionando a legitimidade do casamento, exigindo provas, testemunhas, registros. Queria desmontar a farsa ali mesmo, diante de todos, e transformar a derrota de Alexander em espetáculo público. E foi nesse momento que Helena fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou. Caminhou até o centro do salão, onde a luz dos lustres caía como um palco, e falou. Não com a voz treinada dos nobres, não com a eloquência dos que nasceram entre livros e tutores, mas com a verdade simples e arrasadora de quem nunca aprendeu a mentir com elegância. Eu não nasci neste mundo, disse, e sua voz era firme como pedra molhada pela chuva. Não tenho sobrenome que vocês reconheçam. Não tenho terras, nem ouro, nem sangue que corra em registros antigos. Mas tenho mãos que sabem cuidar. E quando encontrei este homem sangrando em um beco, abandonado por todos que deveriam protegê-lo,
Todos vocês. Eu não perguntei seu nome nem seu título. Eu o trouxe para casa, limpei suas feridas e velei seu sono. Se isso não é o que uma esposa faz, então eu não sei o que é. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que muda a temperatura de uma sala. Hargrove abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os membros do conselho se entreolharam. Uma senhora na primeira fila, cuja expressão era dura como granito desde o início, baixou os olhos e, pela primeira vez, pareceu envergonhada. O conselho aprovou a união, não por formalidade, mas porque algo naquele salão tinha mudado. Algo que nenhum documento, nenhum título e nenhum selo de cera poderia ter produzido. Helena não fingiu ser o que não era. Ela simplesmente foi quem sempre foi. E isso, naquele dia, foi mais poderoso que qualquer linhagem. Nos dias que se seguiram, Helena se mudou para a propriedade dos Voss. A casa era enorme, fria e cheia de fantasmas que não faziam barulho, mas estavam em cada cômodo, nos retratos das paredes, nos lugares vazios à mesa, no piano que ninguém tocava mais. Helena não tentou preencher aquele vazio com fingimento. Ela simplesmente começou a viver ali. Abria as janelas de manhã, preparava pão na cozinha que os criados tinham abandonado, plantou ervas no jardim que estava morrendo, e aos poucos, como quem acende velas em uma casa escura, ela foi devolvendo luz àquele lugar. Alexandra a observava com um espanto que ele não sabia nomear. Nunca alguém tinha entrado em sua vida sem pedir nada. Nunca alguém tinha ficado sem que houvesse um contrato, uma obrigação, um interesse escondido nas entrelinhas. Helena ficava porque queria ficar. E isso, para um homem que aprendeu desde criança que toda lealdade tem preço, era uma revelação quase dolorosa. Eles não se tocavam, não falavam de sentimentos. Não havia declarações nem promessas sussurradas ao luar. Mas havia um momento, todas as noites, que se repetia como um ritual silencioso. Helena sentava na poltrona junto à lareira para costurar ou ler, e Alexandre sentava na poltrona ao lado, sem dizer nada, apenas para estar perto. E naquele silêncio compartilhado, naquele espaço mínimo entre dois corpos que não se tocam, mas se reconhecem, algo estava crescendo, algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. A ameaça dos Hargrove não cessou. Cartas anônimas chegavam todas as semanas. Uma noite, um tijolo atravessou a janela do escritório com um bilhete amarrado. A farsa não vai durar. Helena leu o bilhete, dobrou-o com calma e colocou no fogo. Quando Alexandra apareceu, ela disse apenas: "O vento quebrou a janela. Vou pedir para consertar amanhã." Ele sabia que ela estava mentindo. Ela sabia que ele sabia. Mas naquele jogo silencioso de proteção mútua, onde cada um tentava poupar o outro de uma dor a mais, havia mais amor do que em todas as declarações que os poetas já escreveram. O momento que mudou tudo aconteceu numa terça-feira comum, sem nada de especial no céu ou no calendário. Helena estava na cozinha, com farinha nos braços até os cotovelos, cantarolando uma canção que sua mãe cantava e que ela acreditava ter esquecido. Alexandre entrou para buscar água e parou na porta. Ficou ali, parado, olhando para ela como se visse o sol pela primeira vez depois de anos vivendo no escuro. Helena percebeu o olhar dele e parou de cantar. "O que foi?" perguntou, com uma mancha de farinha no rosto. E Alexandre, aquele homem que sobreviveu a incêndios, a lâminas e à solidão dos que carregam títulos vazios, fez algo que nunca tinha feito na vida. Ele chorou. Sem som, sem explicação, sem pedir desculpa. Apenas lágrimas descendo por um rosto que tinha esquecido como era ser tocado pela beleza simples de alguém cantando na cozinha. Helena não perguntou por quê. Não disse que ia ficar tudo bem. Ela apenas caminhou até ele, com as mãos ainda cheias de farinha, e encostou a palma aberta no rosto dele. E ele fechou os olhos e encostou o rosto naquela mão como quem encontra, depois de uma vida inteira perdido, o único lugar do mundo que pode chamar de casa. Foi nesse dia que ambos entenderam, sem que nenhuma palavra fosse dita, que o casamento que começou como farsa tinha se tornado a coisa mais verdadeira que qualquer um deles já viveu. A batalha final contra os Hargrove não veio com espadas nem com tribunais. Veio de outra forma. Helena, com sua simplicidade que desarma e sua recusa silenciosa de ser moldada pelo mundo dos poderosos, conquistou algo que Alexandre jamais conseguiu sozinho: o respeito genuíno das pessoas da cidade. Os comerciantes, os artesãos, os trabalhadores, todos reconheciam nela alguém dos seus. E quando Hargrove tentou uma última manobra para desapropriar as terras dos Voss, foi o povo de Ravensford que se levantou. Não com armas, mas com presença. Centenas de pessoas diante do tribunal, em silêncio, apenas para que o poder soubesse que havia olhos observando. E o poder, quando é observado, costuma recuar. Hargrove recuou. As terras permaneceram. E Alexandre entendeu, talvez pela primeira vez, que a verdadeira força de uma linhagem não está no sangue que corre nas veias, mas no amor que se escolhe construir quando tudo parece perdido.
Num entardecer de primavera, meses depois, Helena estava sentada no jardim que agora florescia. As ervas que ela plantou tinham dado frutos. O jasmim trepava pela parede leste como se quisesse alcançar o céu. Alexander sentou ao lado dela e, sem dizer nada, colocou na mão dela uma aliança simples, sem pedras, sem ostentação. Apenas um círculo de prata que cabia perfeitamente no dedo de uma mulher que nunca esperou receber nada. Eu não estou te pedindo para fingir, disse ele baixo. Estou te pedindo para ficar. De verdade. Helena olhou para a aliança. Depois olhou para ele. E pela primeira vez em muitos anos, seus olhos fizeram algo que ela quase não reconheceu. Eles brilharam. Ela colocou a aliança no dedo sem cerimônia, sem discurso, sem lágrimas dramáticas. Apenas um gesto simples, como quem finalmente aceita que merece ser escolhida. E ali, naquele jardim renascido, entre o perfume do jasmim e o silêncio de duas pessoas que aprenderam a amar sem fazer barulho, a história terminou da única forma que importa. Não com um final perfeito, mas com um começo verdadeiro. Porque o amor, quando nasce entre ruínas, não precisa ser grandioso para ser eterno. Ele só precisa ser honesto. E Helena e Alexander, cada um quebrado à sua maneira, encontraram naquele espaço entre duas solidões algo que o mundo inteiro procura, e poucos encontram. A certeza silenciosa de que alguém, em algum lugar, escolheu ficar. E isso, no fim, era tudo.